Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje vamos trazer como tópico eletrônica analógica e você vai ver como funciona um pré-amplificador Cascode, como funciona e quais as vantagens desta topologia, bem interessante mesmo quando você quer aumentar a largura de banda de um pré-amplificador. Então tem ampla aplicação em RF, por exemplo, mas você também pode aproveitar as características dele para prés de áudio até mesmo. Então vamos conferir, tá muito bacana, like de sempre, inscrição no canal, ative as notificações. O vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Precisa de um transformador toroidal sob medida para o seu projeto ou um indutor toroidal? Toroid.com.br, faça sua cotação agora mesmo. E também o oferecimento da Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br, tudo aqui embaixo, acesse e faça o seu cadastro e utilize o cupom WRKITS para obter desconto na sua compra. Lembro dos nossos cursos Hotmart, falta pouco para lançarmos o curso de linguagem C, então fique atento no canal, não perca, hein? Vamos anunciar em breve o lançamento deste curso que muitos estão esperando e já dê uma olhada nos cursos disponíveis que estão aqui na descrição. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Eu tenho aqui o circuito completo já, que vamos testar na prática daqui a pouquinho, aquele teste de bancada muito legal para validar o funcionamento. Vamos primeiro entender o conceito da topologia Cascode. É sempre uma honra gravar esta clássica para vocês, que vai ao ar desde fevereiro de 2014 e até hoje não falhou nenhuma sexta, hein? Então muito bacana, desde lá já são aí 7 anos de clássica sem falhar nenhuma sexta sequer. E se você tem interesse em ver o projeto deste amplificador aqui, tem um artigo na edição de junho da revista eletrônica WR. Se você ainda não é assinante da revista, pague a anuidade aqui embaixo. É uma unidade simbólica e são atualizações mensais com muitos artigos, muito conteúdo, e tem espaço para assinante mandar os seus artigos também. E este artigo de minha autoria, eu demonstrei os cálculos para chegar a estes componentes para o projeto de hoje. Então confira, vale a pena, hein? Assinatura aqui embaixo, tá certo? Mas a topologia Cascode ela elimina principalmente o efeito Miller que temos no transistor. Se você observar aqui embaixo, o Q1 está em uma configuração emissor comum, concorda comigo? E quando utilizamos um amplificador em emissor comum, considerando uma carga de coletor, um resistor, um circuito tanque, etc., à medida que vamos aumentando a tensão, nós temos uma capacitância parasita, capacitância entre base e coletor de Q1 aqui, que começa a atrapalhar com maiores frequências, pois à medida que temos um sinal de tensão subindo na base, nós temos um descendo no coletor, só que com um ganho do transistor. E essa diferença provoca uma DDP no capacitor de Miller aqui, esse capacitor entre base e coletor. Então esta capacitância parasita do transistor bipolar de junção. Essa diferença de potencial provoca um aumento de corrente, aumenta o fluxo de corrente da base para o coletor, através desse capacitor, essa capacitância parasita, e temos uma queda de tensão na base. Essa queda de tensão vai de acordo com a impedância de entrada do circuito. Por consequência, nós temos uma diminuição de ganho em altas frequências. É isso que acontece com a capacitância parasita presente no transistor bipolar de junção. Em outras palavras, você também pode enxergar este capacitor. Então imagine um capacitor aqui entre a base e o coletor. Você pode enxergar este capacitor como se comportando cada vez mais como um curto-circuito. Então frequências muito altas, ao invés de terem o efeito de amplificação do dispositivo, irão passar reto. E aí nós não temos a amplificação e temos uma atenuação do sinal nas altas frequências. Isso tudo que eu falei normalmente ocorre nos circuitos onde nós temos a topologia emissor comum e o transistor bipolar de junção não é feito para trabalhar em frequências muito elevadas. O caso do BC549 que estamos utilizando aqui, ele tem um baixo índice de ruído, mas ele não tem uma característica de altíssimas frequências.
Se você pegar um transistor específico para VHF ou UHF, nós temos uma capacitância parasita bem mais baixa que vai atrapalhar muito menos. E aí, talvez não é necessária esta topologia, inclusive fizemos isso naquela videoaula do amplificador de VHF, onde chegamos até em torno de 60 MHz, mas utilizamos o MPSH10, o dispositivo específico para altíssimas frequências, que tem uma capacitância muito baixa. Mas trabalhando com estes dispositivos mais simples, de capacitância parasita um pouco mais alta e da ordem de picofarads, que é o caso do BC549, a topologia Cascode poderá contornar isso, que é simplesmente ligar mais um estágio em base comum. Este estágio de base comum vai transferir, então, de acordo com o meu sinal de entrada, para o seu coletor, e ele tem um ganho praticamente unitário, um ganho de corrente praticamente unitário, que faz aí a transferência do sinal da forma correta, a adaptação para que tenhamos um efeito minimizado. O efeito Miller é suprimido, basicamente, não totalmente eliminado, porém suprimido. Por quê? Porque nós temos a base aqui polarizada através de R1, R2, R3, a base de Q2 tem uma tensão DC fixa, e esta tensão DC fixa na base, ela não varia com o meu sinal de entrada, ela vai criar uma tensão fixa no emissor também, que é VB menos VBE, 0,7 a menos. Por consequência, a tensão de coletor de Q1 também é fixa, pois estão interligados aqui coletor e emissor. E aí com isso nós temos uma tensão VC fixa, eu evito aquela diferença de potencial no capacitor de Miller e o efeito é suprimido. E nós temos uma banda larga, então conseguimos uma frequência muito elevada com este transistor aqui. E você pode trazer o exemplo para o BC547 também. Eu optei pelo 549 a título de exemplo aqui, para dar uma dica para quem não conhecia ainda. Quando você projetar um pré-amplificador para áudio, você pode utilizar o 549, que tem baixo índice de ruído. E aí você vai ver na prática que conseguimos chegar até muito próximo dos 10 MHz com esta configuração aqui, pois o efeito Miller realmente é suprimido. Eu posso simular aqui para você também ver funcionando até 10 MHz, temos como ver a resposta em frequência do circuito. Em geral é isso, aí nós temos os resistores aqui responsáveis pela polarização, tanto da base de Q2 quanto da base de Q1. Tem o resistor de degeneração aqui de emissor, tem aquela realimentação negativa parcial, tem a carga de coletor que também funciona como impedância de saída do circuito, aqui da ordem de 3K. E os capacitores de acoplamento, utilizei 1 microfarad, pois podemos trabalhar aí com frequências baixas também com este circuito. E uma carga de 9.1K, você pode testar aí com 10K também, que vai funcionar do mesmo jeito. Aí aplicamos um sinal senoidal na entrada e verificaremos o ganho. Esse circuito não terá um ganho muito elevado, mas ele tem como característica o casamento de impedância e a banda larga, conforme dito. Aqui um capacitor para estabilizar a tensão de base, esse capacitor aí da ordem de 10 microfarad, e C4 é um capacitor de 100 nanofarad. Estou alimentando com 18 volts DC. A explicação basicamente é essa. Uma vez que você entende amplificador emissor comum, eu acredito que muitos de vocês já compreendam. Se não compreende ainda, tem o curso de áudio e amplificadores WR Kits aqui embaixo, certamente vai te ajudar bastante, vai entender como projetar também, e o base comum da mesma forma. Então eu aplico esta sacada aí para manter a tensão fixa no coletor de Q1 e suprimir o efeito Miller. Vamos ver funcionando no simulador. Eu tenho aqui no LT Spice, também tem curso do LT Spice aqui, básico e intermediário. Eu montei o mesmo circuito, utilizei o BC549B, que é o que eu vou utilizar na prática, 18 volts. Eu estou aqui fazendo uma análise em frequência, então eu estou varrendo aqui análise AC por década, de 1 Hz até 10 MHz. Vamos varrer até 20 MHz para observar a resposta em frequência mais completa. Então, rodando aqui a simulação. Olha só que coisa interessante. Nós temos uma resposta em frequência
ali na ordem de quase 7 dB e se mantém assim. Vamos ver aqui de 50 Hz até lá os... Começa a atenuar mais ou menos em 6 MB, mas até 10 MB nós ainda estamos em 5.8 dB de ganho. Então observem que temos realmente um amplificador de banda larga utilizando transistores praticamente comuns, que habitualmente não seriam utilizados para trabalhar em frequências muito elevadas. Mas eu vou provar para você na prática que funciona da mesma forma. E esta sacada da topologia Cascode também era utilizada com válvulas. Você pode utilizar com válvulas essa topologia aqui. Fica aí a título de curiosidade para você. Vamos aproveitar aqui o LT-Spice e fazer uma análise de transiente. 6 milissegundos de simulação, pois eu estou com um sinal de 1 kHz na entrada aqui, ó. Este é o sinal que entra no circuito. É aqui o sinal que está na saída. Tem uma distorção perceptível, mas eu posso diminuir aqui a amplitude de entrada. 300 VPP, ó. Aí o sinal está sem distorção. Vamos aumentar esse tempo e verificar a FFT do sinal. Vamos ver aqui a FFT da saída. Tá aí, ó. A nossa fundamental aqui, eu estou aplicando um sinal de 2 kHz. Falei 1 kHz, mas é 2 kHz. Nossa fundamental a 2 kHz, e aqui nós temos as harmônicas do sinal a menos 50 dB ou menos 52 dB. Este pico aqui, este que está um pouquinho mais alto, está aí a menos 48, menos 49 dB. E a fundamental está com uma amplitude aqui no simulador a menos 12 dB. Então, distância considerável, pois estamos aqui trabalhando em escala logarítmica, não é uma escala linear. Está tudo conforme previsto. Sinal de entrada e sinal de saída do circuito aí para você observar. E a resposta em frequência, como vimos, até os 20 MB está funcionando também conforme previsto. Você pode trabalhar com um ganho mais elevado neste circuito, mas aí você precisa considerar que o capacitor de bypass aqui, ele vai provocar um aumento considerável de ganho, mas é muito mais fácil de você distorcer o sinal de saída e ele fica mais sensível à variação de frequência. Então até posso simular aqui. Vamos colocar um 2.2 microfarad, capacitor de bypass. Mas se você quiser um projeto de pré-amplificador que tem uma faixa mais restrita, pois áudio 20 Hz a 20 kHz, você pode testar no seu projeto. Então vamos fazer a resposta em frequência aqui, ó. Veja que a resposta já fica um pouco mais instável, digamos assim, frequências mais baixas aqui, que seria a faixa de áudio, tem uma variação considerável do ganho do amplificador, mas ele estabiliza a partir ali dos, vamos medir aqui, a partir dos 30 kHz, o ganho estabiliza até lá os 10 MB. Então ele continua em banda larga, só aqui na região do áudio ele fica um pouco mais desgovernado, por assim dizer. Isso é normal, o efeito desse capacitor provoca isso, mas quando queremos um ganho mais elevado é possível e tivemos ganho de fato. Vamos agora fazer uma análise de transiente de novo para verificar este ganho do circuito. Então sinal de entrada, ó, aqui está uma distorção inclusive. Então nós temos que aplicar um sinal bem baixo, esse tipo de topologia daí fica mais para utilizarmos com pequeníssimos sinais, 10 milivolts de entrada, por exemplo, ó. Ainda está distorcendo. 5 milivolts de amplitude é 10 milivolts pico a pico. Aí, daí eu consigo um sinal considerável. Eu tenho aqui 300 mili de amplitude, então menos 300 a mais 300 dá 600 VPP.
que dividido por 10 dá um ganho de 60. Só para confirmar aqui, ó, 600 dividido por 10 dá um ganho de 60. Então, e você pode aumentar o ganho alterando o capacitor aqui. Pois com isso, para sinais AC, a nossa carga de emissor passa a ser a impedância do capacitor mesmo que determina isso, e o R5 acaba atuando apenas como polarização DC. Por isso que nós temos um aumento considerável no ganho, e é a mesma análise que é feita para amplificadores emissor comum. Para a bancada agora ver funcionando, é este circuito que vamos testar aqui. Está montado e vamos ver como se comporta, fazer a varredura de frequência para você conferir. Venha comigo! O circuito está montado aqui na protoboard, você vê os dois transistores. Esse aqui é o estágio emissor comum, e esse aqui é o estágio base comum. Para polarizar os transistores, nós temos que prever tensões para mantê-los na região ativa. E fazemos isso com uma tensão de coletor maior que a de base e uma de base maior que a de emissor. Isso vale para os dois estágios, tá certo? Então, o transistor que está em base comum, ele tem que ter uma tensão de coletor maior que a de base e a tensão de base maior que a de emissor. O mesmo para o emissor comum. E vamos medir essas tensões daqui a pouquinho. Os capacitores de acoplamento de 1 microfarad. Aqui eu tenho o capacitor de 100 nano para desacoplamento da fonte de alimentação. Aqui a fonte de 18 volts e aqui um capacitor de 10 microfarad. Estou utilizando tântalo, mas você pode utilizar um eletrolítico sem problema. E os resistores para polarização do circuito. Vamos fazer a medida das tensões. Só vou remover esse capacitor aqui, já é o suficiente para analisarmos a polarização dos dois transistores. Você já vê aqui a fonte de alimentação configurada para 18 volts e já vamos liberar a saída do circuito. Tá aí, um consumo da ordem de 5 mA. Vamos medir estas tensões dos transistores. Vou pegar aqui o multímetro. Tensão de coletor 7,83 volts, de base 3,3 e 2,67 a de emissor. Tensão de coletor é maior que a de base é maior que a de emissor, então esse transistor está na região ativa. Vamos lá para o de cima. Tensão de coletor 10 volts, tensão de base 8,48 e tensão de emissor 7,86. Tensão de coletor maior que a de base, tensão de base maior que a de emissor. Esse também está na região ativa. Então, a princípio, a polarização está bem sucedida. Podemos aplicar um sinal no circuito e ver funcionando. Gerador de funções, eu vou iniciar com os 1000 Hz clássicos de início de teste. Amplitude aí de 2 volts, offset em 0. Vamos reconectar o capacitor de acoplamento de saída aqui. Vamos ligar o gerador aqui na entrada do circuito. Canal 1 do osciloscópio para monitorar a entrada, o sinal de entrada aplicado ao circuito. E o canal 2 para verificar a resposta da saída. Setup pronto. Vamos verificar as formas de onda. Aí estão os belíssimos sinais do circuito. Nós temos a entrada em amarelo e a saída em azul. Ambos estão em 1 volt por divisão. Significa que temos um ganho de tensão aí praticamente um pouquinho mais do dobro aqui. 4,6 pico a pico e 2 pico a pico na entrada. Nós podemos observar que existe uma inversão de fase, 180 graus, porque o emissor comum inverte a fase do sinal, porém o base comum não. Então está coerente isso. O sinal é invertido no estágio emissor comum e no estágio base comum ele se mantém, por isso que a saída está invertida em relação à entrada. 1 kHz, tranquilo. Vamos testar frequências mais baixas primeiro. Então 50 Hz. Diminuindo, 100 Hz, você acompanha aqui a frequência, eu estou aplicando na entrada. Vamos diminuir mais um pouco,
50 Hz, 40, 30, aqui ele começa a atenuar um pouquinho, pelo efeito dos capacitores de acoplamento, mas em 20 Hz ainda temos um pouco de ganho no sinal. Então, perfeito. 10 Hz, aí fica praticamente unitário, mas está conseguindo excursionar aí estas frequências mais baixas. Já vou pular para os 2 kHz. Aí está o sinal a 2 kHz. Vamos avançando. 10 kHz. Observe que o ganho de saída se mantém constante nesta faixa de frequência. Ó, perfeito. Ó. Chegamos a 20 Hz. Temos um pouco de distorção aqui, mas a amplitude de entrada está muito alta. Vamos diminuir um pouco aí. 1.5 volts pico a pico na entrada já está ok para analisarmos. 30 kHz, 50 kHz, 100 kHz. Sabemos que um amplificador de áudio ele tem que excursionar aí frequências até pelo menos uns 50 kHz, mas até uns 100 é interessante para pegar as harmônicas dos mais diversos instrumentos e termos aí esta composição da forma mais fiel possível. Então, as harmônicas que não escutamos também são importantes, lembrem disso. A galera que fez o curso de áudio e amplificadores profissionais já sabe isso muito bem. Então, avançando aqui, 500 kHz, perfeito. Vamos chegar em 1 MHz agora. E já conseguimos ver que o Cascode realmente funciona muito bem, utilizando transistores comuns, podemos dizer, o BC549, nós temos aí em 1 MHz o circuito se comportando como se estivesse excursionando um sinal de 1 kHz. Muito bonito de ver isso na prática. Vamos avançar mais um pouco. 5 MHz. Ele já tem um pouco de atenuação aqui na prática, mas ainda temos ganho. E como vimos a resposta em frequência no LTE Spice, ele começa ali 5, 6 MHz a atenuar o sinal. 6, 7, 8, 9, 10 MHz. Então em 10 MHz ainda temos um pouco de ganho no sinal de saída. Se você observar, os dois estão em 1 volt por divisão. Então a amplitude 1.72 volts pico a pico e a entrada 1.44 está medindo aqui no instrumento. Então temos um pouquinho de ganho ainda em 10 MHz. Deixa eu avançar para os 20. 20 MHz nós ainda estamos excursionando o sinal, observem isso. Aqui está a medida de frequência, de novo, ó. Estamos excursionando o sinal, só que agora nós temos uma atenuação, ele já começa a atenuar. Se eu ajustar aqui a resolução vertical do canal 2, você observa que temos um sinal sem distorção, 20 MHz, só que aqui o sinal de saída já está atenuado. 30 MHz, ainda temos um pouco de sinal, ó. Então eu consigo excursionar bem o sinal em altíssimas frequências. Agora em 40 MHz já não temos mais sinal bacana aí. Mas em 10 MHz tá aí, ó, o sinal muito bom. Voltando agora. Então ele começa a atenuar ali a partir dos 5 MHz, mas ainda temos amplificação neste ponto aqui, ó. Ambos os canais com 1 volt por divisão, ou botar ambos por 500 mV, fica bem perceptível que ainda tem um pouco de ganho no sinal. Configurei uma varredura no gerador e podemos ver o sinal sendo varrido aí até os 20 MHz, então iniciei em 100 Hz, estou indo até 20 MHz em um tempo de 5 segundos. E nós vemos aqui o sinal atenuando, mas não perdemos totalmente ele. Então aqui está a varredura completa do nosso amplificador. Então um amplificador
e pode muito bem ser utilizado em aplicações de RF, inclusive essa é uma das principais aplicações do Cascode, mas como dito, você viu que ele trafega muito bem na faixa de áudio. Você pode encontrar aplicações úteis para este circuito simples e muito funcional no seu dia a dia, nos seus projetos de eletrônica analógica. Esta foi mais uma clássica, tem sexta, tem clássica, espero que tenha gostado. Se quer mais vídeos deste tipo, eletrônica analógica, circuitos de RF, sempre são muito legais de apresentar e trazer esse conhecimento para vocês. Então é só pedir aqui nos comentários que vamos anotando as suas sugestões. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Aquele like, hein? Clique em gostei, compartilhe o conteúdo com todos os interessados. Você pode acompanhar as demais redes, tem aqui embaixo o Instagram, tem o canal do Telegram, tem o meu Twitter, tem a fanpage no Facebook, muito conteúdo de eletrônica também. Maratone os nossos mais de 3.150 vídeos aqui no canal. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, um ótimo final de semana, aquele abraço, bons projetos e até a próxima.